Eu nunca vou esquecer o dia em que minha vida profissional desmoronou aos meus pés. Tinha apenas 23 anos, cheia de sonhos e expectativas, trabalhando como assistente administrativa em uma empresa de consultoria financeira no centro da cidade. Aquele emprego era tudo para mim. Não era apenas uma fonte de renda, era minha porta de entrada para um futuro melhor, minha chance de construir algo sólido depois de anos lutando para pagar a faculdade de medicina que eu cursava à noite. Eu mal podia imaginar que a inveja e a insegurança de uma única pessoa iriam mudar completamente o rumo da minha história. Mas vou te contar desde o começo, porque você precisa entender cada detalhe dessa jornada para sentir o gosto da reviravolta que viria 15 anos depois. Meu nome é Carolina, mas todos me chamam de Carol. Comecei a trabalhar na Duarte em Associados logo depois de completar 18 anos. Era uma empresa média, mas respeitada no mercado financeiro, especializada em consultoria para pequenos e médios investidores. Eu entrei como estagiária, fazendo café, organizando arquivos, atendendo o telefone. Coisas básicas, mas desde o primeiro dia me dediquei de corpo e alma. Chegava sempre 30 minutos antes do horário, saía por último, me oferecia para ajudar em qualquer projeto extra. Queria aprender, queria crescer, queria provar meu valor. O Dr. Henrique Duarte era o dono da empresa. Um homem de uns 45 anos, sempre muito sério, focado nos negócios, daqueles que respirava trabalho. Ele tinha construído a empresa do zero e era extremamente exigente com todos os funcionários. No começo, eu tinha até um pouco de medo dele, mas com o tempo percebi que por trás daquela rigidez toda havia um profissional que reconhecia esforço e dedicação. Depois de um ano como estagiária, ele mesmo me chamou na sala dele e me ofereceu uma posição efetiva como assistente dele. Eu quase chorei de alegria naquele dia. Durante 4 anos, trabalhei diretamente com o Dr. Henrique. Aprendi sobre o mercado financeiro, sobre gestão de clientes, sobre negociações. Ele confiava em mim para organizar sua agenda, preparar relatórios importantes, até mesmo participar de algumas reuniões com clientes. Claro que eu continuava fazendo tarefas administrativas, mas estava crescendo profissionalmente. E o melhor de tudo, aquele emprego me permitia pagar minha faculdade de medicina. Sim, eu estudava medicina à noite. Era meu sonho desde criança, sabe? Sempre quis ser médica, ajudar pessoas, fazer a diferença na vida de alguém. A rotina era puxada, não vou mentir. Acordava às 5 da manhã, chegava na empresa às 7h30, trabalhava até às 6 da tarde, corria para a faculdade que começava às 7 e só chegava em casa quase meia-noite. Fins de semana eram para estudar e fazer trabalhos da faculdade. Mas eu era jovem, cheia de energia, e cada sacrifício fazia sentido porque eu sabia onde queria chegar. O Dr. Henrique sabia que eu estudava medicina e sempre foi compreensivo quando eu precisava sair mais cedo para alguma prova importante ou apresentação de trabalho. Nossa relação era estritamente profissional, mas de muito respeito mútuo. Ele era casado, eu era focada demais nos meus objetivos para sequer pensar em qualquer coisa além de trabalho e estudos. Nunca houve nada além de profissionalismo entre nós, mas nem todo mundo enxergava dessa forma. A esposa dele, Viviane, era o completo oposto dele. Enquanto o Dr. Henrique era discreto e trabalhador, ela era extravagante, gastadora e visivelmente entediada com a própria vida. Não trabalhava. Passava os dias entre salões de beleza, academias de luxo e almoços intermináveis com as amigas. Nos primeiros anos, ela raramente aparecia na empresa. Quando vinha, era só para pedir dinheiro ao marido ou reclamar de alguma coisa. A primeira vez que realmente interagi com ela foi num dia que ela apareceu de surpresa no escritório. Eu estava na sala do Dr. Henrique, mostrando um relatório que ele havia pedido, quando ela entrou sem bater. Usava um vestido caríssimo, bolsa de grife, saltos altíssimos. Me olhou da cabeça aos pés com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Era desprezo misturado com algo que eu só consegui identificar depois: insegurança. Henrique, quem é essa menina? Ela perguntou, ignorando completamente minha presença enquanto eu ainda segurava os papéis na mão. O Dr. Henrique nem levantou os olhos dos documentos. É a Carolina, minha assistente. Já te falei dela. A resposta dele foi seca, automática, como se estivesse falando sobre qualquer funcionário. Mas Viviane não gostou. Assistente. Ela repetiu, arrastando a palavra como se fosse algo sujo. Que jovem! Quantos anos você tem, querida? O tom dela era doce demais, falso. Eu senti um frio na barriga, mas respondi educadamente. 22, senhora. Ela deu um sorriso que não chegou aos olhos. Tão novinha e já tão
dedicada. Henrique, você não acha que deveria contratar alguém mais experiente? Mais apropriado para a posição? Foi a primeira vez que senti que havia algo errado. O doutor Henrique finalmente olhou para ela, visivelmente irritado. Viviane, estou trabalhando. A Carolina é uma excelente profissional e não vou discutir isso agora. Ela bufou, jogou a bolsa no sofá da sala e começou a reclamar sobre alguma conta que o cartão de crédito dela havia recusado. Eu me desculpei e saí rapidamente, mas podia sentir o olhar dela queimando minhas costas. Depois daquele dia, Viviane começou a aparecer na empresa com mais frequência, sempre com alguma desculpa. Tinha esquecido algo no carro do marido, precisava de dinheiro urgente, queria almoçar com ele. Mas eu percebia que ela ficava observando, me observando. Quando eu entrava na sala do Dr. Henrique para levar documentos, ela fazia questão de entrar junto. Quando eu atendia uma ligação dele, ela perguntava quem era. Começou a fazer comentários sutis sobre minha roupa, meu cabelo, minha idade. Nossa, Carol, você sempre usa essas blusas tão justas, ela disse uma vez, em voz alta, na frente de outros funcionários. Minha blusa era uma camisa social comum, nada inadequado, mas a insinuação estava clara. Ou então, Henrique, você não acha estranho sua assistente ficar até tão tarde? Uma moça jovem, sozinha no escritório com você. Ela falava como se estivesse brincando, mas o veneno estava ali, plantando sementes de desconfiança. Eu tentava ignorar. Continuava fazendo meu trabalho da melhor forma possível, mantendo sempre a postura profissional. Mas Viviane estava ficando cada vez mais obcecada. Começou a ligar para o escritório várias vezes por dia, sempre pedindo para falar com o marido, mas fazendo questão de me perguntar o que ele estava fazendo, com quem estava reunido, se eu estava na sala dele. O Dr. Henrique começou a ficar visivelmente irritado com a situação. Várias vezes eu ouvi discussões acaloradas entre eles, mesmo com a porta fechada. Você está sendo ridícula, Viviane, ele gritava. Ela é minha funcionária. Você está vendo coisas onde não existe nada. Mas quanto mais ele defendia nosso relacionamento profissional, mais Viviane se convencia de que havia algo errado. A situação explodiu numa quinta-feira à tarde, 3 meses depois daquela primeira interação estranha. Eu estava organizando uns arquivos quando Viviane entrou no escritório feito um furacão. Estava visivelmente alterada, o rosto vermelho, os olhos brilhando de raiva. Foi direto para a minha mesa, bateu a bolsa com força e começou a gritar. Eu sei o que você está fazendo, sua vagabunda! Ela berrou, e o escritório inteiro congelou. Todo mundo parou o que estava fazendo para olhar. Eu fiquei paralisada, sem entender o que estava acontecendo. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não vejo como você fica se esfregando no meu marido? Senti meu rosto queimar de vergonha e indignação. Senhora Viviane, eu não sei do que a senhora está falando. Eu só faço meu trabalho e... Ela não me deixou terminar. Cala a boca, menina sem vergonha, aproveitadora. Você está de olho no dinheiro dele, no cargo dele. Mas comigo você não vai conseguir nada. O Dr. Henrique saiu correndo da sala dele. Viviane, isso é um absurdo! Pare imediatamente! Mas ela estava fora de controle. Pegou os arquivos que eu estava organizando e jogou tudo no chão. Papéis voaram por todos os lados. Você não passa de uma secretariazinha qualquer que acha que pode seduzir homens casados para subir na vida. As lágrimas começaram a escorrer no meu rosto, mas era de raiva, de humilhação, de injustiça. Todos os meus colegas estavam assistindo àquela cena horrível. Minha reputação, que eu tinha construído com tanto esforço durante 4 anos, estava sendo destruída em questão de minutos por causa dos delírios de uma mulher insegura. Viviane, chega! Vamos resolver isso em particular. O Dr. Henrique tentou pegar o braço dela, mas ela se desvencilhou. Não, todo mundo aqui precisa saber que tipo de pessoa ela é. Ela se virou para os outros funcionários. Vocês viram? Ela fica aqui até tarde, sempre entrando na sala dele, sempre tão prestativa. Mas eu descobri tudo. Eu estava tremendo. Eu não fiz nada de errado. Eu só trabalho aqui, Minha voz falhou. A humilhação era grande demais. Viviane deu um passo em direção a mim, o dedo apontado no meu rosto. Garotinha sem futuro. Você nunca vai conseguir nada na vida fazendo esse tipo de coisa. Nunca. Você acha que é esperta, mas é só uma oportunista barata que não vai chegar a lugar nenhum. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer tapa poderia doer. O doutor Henrique finalmente conseguiu arrastar Viviane para a sala dele e fechou a porta. Eu podia ouvir a discussão violenta que se seguiu. Fiquei ali, parada no meio do escritório, cercada de papéis no chão, com todos me olhando. Alguns com pena,
outros com desconfiança, outros claramente acreditando nas acusações absurdas. Corri para o banheiro e chorei. Chorei de raiva, de frustração, de impotência. Tudo o que eu tinha construído, toda a minha dedicação, minha reputação, meu futuro naquela empresa, tudo estava destruído. E eu não tinha feito absolutamente nada para merecer aquilo. Será que você já passou por uma situação injusta no trabalho? Já foi acusado de algo que nunca fez? Então você sabe exatamente como eu me senti naquele momento. Se você está acompanhando essa história e quer saber como eu consegui dar a volta por cima depois dessa humilhação, se inscreve aqui embaixo. Deixa um like se você já passou por algo parecido e comenta aqui o que você faria nessa situação. Porque o que aconteceu depois disso foi algo que nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar. Passei o resto daquela tarde trancada no banheiro, tentando me recompor. Minha maquiagem tinha borrado completamente, meus olhos estavam inchados e eu me sentia pequena, insignificante, destruída. Mas no meio daquela tempestade emocional, algo começou a mudar dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar à raiva, e a raiva começou a se transformar em determinação. Eu olhei para o meu reflexo no espelho e pensei: não. Eu não vou deixar que essa mulher defina quem eu sou ou até onde eu posso chegar. Lavei o rosto, retoquei a maquiagem o melhor que pude, respirei fundo e voltei para minha mesa. Os olhares continuavam, os sussurros também, mas eu mantive a cabeça erguida e continuei trabalhando. O Dr. Henrique me chamou na sala dele no final do expediente. Ele parecia exausto, envelhecido 10 anos naquelas poucas horas. Carol, eu não sei nem como pedir desculpas pelo que aconteceu hoje. Viviane está passando por um momento difícil. Ela anda muito insegura e... Ele parou. Passou a mão pelo cabelo. Mas isso não justifica o comportamento dela. Você não merecia aquilo. Eu queria gritar que ele estava certo, que sua esposa estava completamente errada, que eu nunca tinha feito nada além de trabalhar honestamente. Mas só consegui dizer com a voz trêmula: eu entendo, doutor. Ele suspirou. Tire alguns dias de folga, Carol. Deixa a poeira baixar um pouco. Quando você voltar, vamos seguir normalmente, ok? Concordei e saí. Mas no fundo, eu sabia que as coisas nunca mais seriam normais. A semente da desconfiança tinha sido plantada, não só na cabeça de Viviane, mas na mente de todos que trabalhavam ali. Eu podia sentir isso nos olhares, nos silêncios súbitos quando eu chegava perto de algum grupo conversando. Naquela noite, sentada no meu pequeno apartamento, tomei uma decisão. Eu não ia abandonar meus sonhos por causa dessa situação. Muito pelo contrário, eu ia usar aquilo como combustível. Estava no 4º ano da faculdade de medicina. Faltavam apenas 2 anos para me formar. 2 anos. Eu tinha que aguentar aquele emprego por mais 2 anos para conseguir pagar a faculdade. E então eu seria livre, seria médica, realizaria meu sonho e provaria para Viviane, para o mundo e principalmente para mim mesma que eu era muito mais do que ela imaginava. Voltei ao trabalho na segunda-feira seguinte com uma nova postura. Continuei fazendo meu trabalho com excelência, mas agora mantinha uma distância maior do Dr. Henrique. Nada de ficar até tarde, nada de reuniões a sós, nada que pudesse alimentar mais os delírios de Viviane. Eu estava determinada a ser invisível, intocável, irrepreensível. Mas Viviane não estava satisfeita. Agora que tinha mostrado suas garras, ela começou a aparecer no escritório quase todos os dias. E toda vez que vinha, arrumava um jeito de me humilhar, de me diminuir, de me lembrar do meu lugar. Nossa, Carol, ainda está aqui? Pensei que depois daquele escândalo você teria tido vergonha de voltar. Ela disse uma vez, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Outra vez, ela trouxe um almoço para o marido e fez questão de passar pela minha mesa. Trouxe comida de verdade para o Henrique. Sei que ele anda comendo essas marmitas horríveis que você busca para ele na lanchonete barata. Eu nem buscava marmita para ele, mas não adiantava explicar. Uma esposa de verdade cuida do marido, não deixa qualquer uma fazer isso. Ela completou, me olhando com desdém. Eu mordia a língua e continuava trabalhando, mas por dentro estava observando tudo. E quanto mais eu observava Viviane, mais coisas estranhas eu notava. Ela estava sempre pedindo dinheiro ao marido. Sempre. Chegava falando de contas altíssimas, de emergências que nunca eram realmente emergências. O Dr. Henrique parecia cansado, estressado, mas sempre cedia. Certo dia, eu estava organizando os extratos bancários da empresa, algo que fazia mensalmente, quando notei algumas transferências estranhas, valores altos sendo transferidos da conta empresarial para contas pessoais. Tecnicamente, como dono da empresa,
O Dr. Henrique podia fazer isso, mas era irregular, e os valores estavam aumentando mês a mês. Fiquei curiosa e comecei a prestar mais atenção. As contas da empresa andavam apertadas, alguns fornecedores reclamando de atrasos nos pagamentos, mas essas transferências pessoais continuavam acontecendo, e sempre depois de Viviane aparecer no escritório pedindo dinheiro. Não era da minha conta, eu sei, mas algo me dizia que eu deveria documentar aquilo. Comecei a fazer cópias discretas dos extratos, guardando numa pasta separada em casa. Não sabia exatamente por quê. Era só uma intuição, um pressentimento de que aquela informação poderia ser importante algum dia. As humilhações continuaram. Viviane começou a fazer comentários sobre minha aparência. Carol, você não acha que está ficando meio gordinha? Deve ser o estresse de tanto trabalhar, né? Ou será que é por comer nessas lanchonetes baratas? Eu tinha o mesmo peso de sempre, mas os comentários doíam. Você já pensou em fazer alguma coisa nesse cabelo? Sei de um salão ótimo, mas acho que está fora do seu orçamento. Ela ria, e aquela risada ecoava nos meus ouvidos por horas. Teve um dia que ela foi longe demais. Apareceu no escritório com um grupo de amigas, todas vestidas com roupas de grife, todas tão superficiais quanto ela. Passaram pela recepção falando alto, rindo, e quando viram minha mesa, Viviane parou. Meninas, essa aqui é a famosa assistente do Henrique, a Carol. As amigas me olharam como se eu fosse uma curiosidade num zoológico. Ah, é ela? Uma delas disse. E todas riram de um jeito que me fez entender que Viviane tinha falado sobre mim, obviamente distorcendo tudo. Que bonitinha, outra disse, mas o tom era de escárnio. Deve ser difícil trabalhar tanto, né, querida? Tantas horas, tanto esforço, e no final continua na mesma posição. Que pena. Viviane sorriu, venenosa. Pois é, algumas pessoas simplesmente não têm o que é preciso para crescer na vida, sabe? Ficam estagnadas fazendo a mesma coisa para sempre. Carol, você não tem sonhos maiores ou pretende ser secretária pelo resto da vida? Eu apertei os punhos debaixo da mesa. Queria gritar que estava me formando em medicina, que tinha sonhos maiores do que ela poderia imaginar, que eu era muito mais do que aquele emprego, mas não disse nada. Apenas sorri e respondi. Estou satisfeita com meu trabalho, senhora Viviane. Elas riram novamente e se afastaram, deixando um rastro de perfume caro e comentários maldosos. Mas eu continuei observando e descobri mais coisas. Viviane estava tendo encontros frequentes com um homem que definitivamente não era o marido. Eu os vi uma vez num café perto do escritório durante meu horário de almoço. Estavam sentados num canto, muito próximos, ela rindo daquele jeito exagerado que ela tinha, tocando o braço dele. Não era uma interação de amigos, era óbvio. Fiquei chocada, mas também intrigada. Se Viviane estava traindo o marido, por que toda aquela paranoia com relação a mim? Era projeção? Era culpa? Fosse o que fosse, aquela hipocrisia me revoltou ainda mais. Comecei a notar outros padrões. Viviane mentia constantemente para o marido sobre onde estava, o que estava fazendo, com quem estava. Eu ouvia as ligações dela para o escritório, inventando desculpas elaboradas sobre spas, academias, consultas médicas, mas eu a tinha visto saindo daquele café com aquele homem. Tinha visto ela entrando num hotel com ele uma tarde. Não sei por que continuei documentando tudo. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que um dia essa informação seria útil. Ou talvez porque era a única forma de sentir que tinha algum controle sobre a situação. Anotava datas, horários, lugares, guardava tudo numa pastinha escondida no meu apartamento. O Dr. Henrique estava cada vez mais estressado. A empresa começou a passar por dificuldades financeiras. Clientes estavam saindo, contas atrasando, funcionários reclamando. Eu via a preocupação no rosto dele, via como ele ficava até tarde tentando resolver problemas. E via também como Viviane continuava gastando dinheiro como se nada estivesse acontecendo, exigindo cada vez mais, sempre insatisfeita. Henrique, preciso de mais dinheiro para reformar a casa. Eu ouvi ela dizer uma vez. Henrique, minhas amigas vão para Miami e eu quero ir também. Henrique, preciso comprar um carro novo. O meu já está velho. Era sempre alguma coisa, sempre mais. Ele cedia, exausto, tentando mantê-la satisfeita, mas nunca era suficiente. Enquanto isso, eu continuava sendo humilhada. Pequenas coisas, grandes coisas, sempre alguma coisa. Viviane espalhou rumores sobre mim no círculo social dela, e de alguma forma, esses rumores voltaram para o escritório. Começaram a me olhar com ainda mais desconfiança, como se eu realmente fosse aquela pessoa horrível que ela pintava. Teve um dia que simplesmente quebrei novamente. Estava no metrô,
voltando da faculdade, exausta depois de uma prova difícil e um dia inteiro de trabalho, quando recebi uma mensagem de uma colega. Era um print de um grupo de WhatsApp onde Viviane e as amigas dela estavam falando sobre mim. Comentários cruéis sobre minha aparência, meu trabalho, minha vida. Elas riam de mim, me chamavam de a desesperada, faziam piadas sobre minha situação financeira. Chorei ali mesmo, no metrô lotado, pessoas me olhando com curiosidade ou indiferença. Me senti tão pequena, tão insignificante, tão derrotada. Cheguei em casa, joguei a bolsa no sofá e pensei seriamente em desistir de tudo. Largar o emprego, trancar a faculdade, sumir daquela cidade. Mas então olhei para a minha pasta de documentos sobre Viviane. Olhei para os meus livros de medicina empilhados na mesinha. Olhei para o espelho e vi uma garota cansada, machucada, mas ainda de pé. E pensei, não, ela não vai ganhar. Eu não vou deixar. Foi nessa noite que minha determinação se transformou em algo maior, em calma, em estratégia. Eu ia continuar, ia me formar, ia me tornar médica. E um dia, de alguma forma, a verdade sobre quem Viviane realmente era ia vir à tona. Eu não sabia como, não sabia quando, mas eu sabia que esse dia chegaria e eu estaria pronta. Os 2 anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhava durante o dia, aguentando as humilhações constantes de Viviane, estudava à noite para me tornar médica, dormia pouco, comia mal, vivia no limite. Mas eu tinha um objetivo claro: me formar e sair daquele lugar. A empresa estava cada vez pior financeiramente. Vários funcionários foram demitidos, contratos importantes foram perdidos, e o Dr. Henrique parecia um fantasma de si mesmo, consumido pelo estresse e pelas exigências intermináveis da esposa. Viviane, no entanto, continuava vivendo como se nada estivesse acontecendo. Gastava mais, exigia mais, humilhava mais e continuava me usando como bode expiatório para todas as inseguranças dela. Se a empresa está mal, é culpa dessa secretariazinha incompetente. Eu ouvi ela dizer uma vez para o marido: você deveria ter me ouvido e demitido ela há anos. Eu estava há 3 meses de me formar quando tudo desmoronou de vez. Era uma sexta-feira de manhã quando Viviane entrou no escritório com uma expressão que eu nunca tinha visto. Era determinação pura, misturada com uma raiva fria que me deu arrepios. Ela foi direto para a sala do marido e fechou a porta. Mas mesmo com a porta fechada, dava para ouvir a discussão. Eu não aguento mais, Henrique. Eu não aceito trabalhar no mesmo lugar que essa mulher. É ela ou eu. A voz dela era histérica. Você tem que escolher agora, sua esposa ou sua secretária. Meu coração disparou. Eu sabia que esse momento eventualmente chegaria, mas não esperava que fosse tão abrupto, tão definitivo. Parei de fingir que estava trabalhando e fiquei ali, paralisada, esperando ouvir a resposta do Dr. Henrique. Houve um silêncio longo, muito longo, e então eu ouvi a voz dele, baixa, derrotada. Viviane, por favor, seja razoável. A Carolina não fez nada. Ela é uma ótima funcionária e... Eu não quero saber, ela gritou. Ou ela sai hoje, agora, ou eu vou embora e levo tudo comigo. Você sabe que eu posso fazer isso. Metade de tudo é meu, Henrique. Metade da empresa, metade dos bens, metade de tudo. Outro silêncio. E então a porta se abriu. O Dr. Henrique estava pálido, as mãos tremendo. Ele me olhou com uma expressão de derrota total. Carol, pode vir aqui, por favor? Eu entrei na sala com as pernas tremendo. Viviane estava sentada na poltrona, os braços cruzados, um sorriso de vitória no rosto. O Dr. Henrique não conseguia me olhar nos olhos. Carol, eu lamento muito, mas vou ter que dispensar seus serviços, efetivamente a partir de hoje. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas doutor, eu fiz alguma coisa errada? Meu trabalho não está bom? Minha voz saiu fina, desesperada. Ele balançou a cabeça, ainda sem me olhar. Não é isso. Você sempre foi uma excelente funcionária, mas é uma decisão pessoal, e não posso entrar em detalhes. Viviane se levantou, radiante. Finalmente. Deveria ter feito isso há anos, Henrique. Ela se virou para mim, e o olhar dela era de puro desprezo. Pegue suas coisas e vá embora. Agora. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Dr. Henrique, por favor, eu preciso desse emprego. Estou há 3 meses de me formar. Ele finalmente me olhou e vi que ele também estava com os olhos marejados. Sinto muito, Carol. Realmente sinto. Mas não fez nada. Não me defendeu. Não lutou por mim. Apenas cedeu, como sempre cedia a tudo que Viviane exigia.
Viviane se aproximou de mim, tão perto que eu podia sentir seu perfume enjoativo. Você ouviu o que ele disse? Pegue suas coisas e vá embora. Ela falava devagar, saboreando cada palavra, cada sílaba da minha humilhação. E sabe de uma coisa? Eu estava certa desde o primeiro dia. Você nunca vai conseguir nada na vida. Nunca. Garotas como você, sem família, sem dinheiro, sem recursos, vocês podem trabalhar o quanto quiserem, podem sonhar o quanto quiserem, mas nunca vão sair do lugar. Você vai passar o resto da vida fazendo trabalhos braçais, ganhando mixaria, sendo ninguém. Aquelas palavras cortaram fundo, mais fundo do que qualquer outra coisa que ela já tinha dito, porque tocavam no meu maior medo. E se ela estivesse certa? E se eu realmente não conseguisse? Olhei para o Dr. Henrique uma última vez, esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas ele apenas desviou o olhar, covarde até o fim. Saí daquela sala e fui até minha mesa. Os colegas me olhavam com pena, alguns com constrangimento, outros com aquela curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente. Comecei a juntar minhas coisas com as mãos tremendo tanto que derrubei minha caneta favorita no chão. Quando me abaixei para pegá-la, solucei, alto, e então não consegui mais parar de chorar. Viviane apareceu do nada e ficou observando, os braços cruzados, aquele sorriso cruel ainda no rosto. Que dramática! Ela comentou para ninguém em particular. Está vendo o tipo de pessoa que ela é? Fazendo cena para chamar atenção até no último momento. Coloquei meus pertences numa caixa de papelão. Uma foto da minha formatura do ensino médio, minha caneca favorita, alguns livros de medicina que eu lia nas pausas, um cacto pequeno que uma colega tinha me dado de aniversário. Era tão pouco. 6 anos de trabalho cabiam numa caixa de papelão. Quando terminei, me levantei e olhei em volta. Alguns colegas se aproximaram discretamente para se despedir. Boa sorte, Carol. Uma menina chamada Júlia disse, abraçando-me rapidamente. Você não merecia isso. Um senhor do financeiro apertou minha mão. Você sempre foi uma ótima profissional, não esquece isso. Mas a maioria apenas observava, em silêncio, sem coragem de se manifestar. Compreensível. Eles tinham contas a pagar, empregos a manter. Não podia culpá-los por não quererem virar o próximo alvo de Viviane. Peguei minha caixa e comecei a caminhar em direção à porta. Viviane me seguiu, porque claro que seguiu. Ela queria ver cada segundo da minha derrota. Na porta, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Boa sorte, Carol, você vai precisar, porque sem esse emprego, sem dinheiro para terminar essa faculdade que você tanto fala, você provavelmente vai acabar como faxineira em algum lugar. E sabe de uma coisa? É exatamente isso que você merece. Aquela foi a gota d'água. Me virei para ela, as lágrimas ainda escorrendo, mas agora misturadas com uma raiva que eu nunca tinha sentido. A senhora não me conhece, não sabe nada sobre mim, sobre minha vida, sobre o que eu sou capaz. E um dia a senhora vai se arrepender de tudo isso. Ela riu alto, com escárnio. Ah, é? Vai me fazer o quê? Me processar com o dinheiro que você não tem? Me amaldiçoar? Querida, eu sou a esposa de um empresário. Tenho advogados, tenho recursos, tenho poder. E você? Você não tem nada. É ninguém. E sempre vai ser. Saí dali carregando minha caixa e o que restava da minha dignidade. Entrei no elevador e foi só quando as portas se fecharam que desmoronei completamente. Chorei todo o caminho até o térreo. Chorei no metrô. Chorei no meu apartamento minúsculo, mas no meio daquela tempestade de lágrimas e dor, algo começou a acontecer. A tristeza começou a se transformar. Em raiva primeiro, sim, mas depois em algo mais poderoso. Determinação. Determinação absoluta, inabalável, feroz. Sentei-me no chão do meu apartamento, rodeada pelas minhas coisas espalhadas, e tomei uma decisão. Eu ia me formar. Não importava como, não importava o sacrifício. Eu ia conseguir. E eu ia provar para Viviane, para o mundo e principalmente para mim mesma que ela estava errada. Completamente, totalmente errada. Peguei meu celular e liguei para a coordenação da faculdade. Expliquei minha situação, pedi para parcelar a mensalidade, implorei por uma chance. Consegui um acordo. Trabalharia meio período na própria faculdade, fazendo serviços administrativos em troca de desconto nas mensalidades. Seria apertado, seria difícil, mas era possível. Nos 3 meses seguintes, trabalhei feito louca. Fazia serviços gerais na faculdade durante o dia, assistia aulas à noite, estudava de madrugada, vivia de macarrão instantâneo e café.
Emagreci, desenvolvi olheiras profundas, meu cabelo começou a cair do estresse, mas eu não desisti. E finalmente, numa tarde chuvosa de dezembro, vesti meu jaleco branco pela primeira vez como médica formada. Não tinha família para me aplaudir, não tinha muitos amigos na festa de formatura, mas eu tinha conseguido, sozinha, apesar de tudo, apesar de Viviane. Nos anos seguintes, fiz residência em cirurgia. Foi brutalmente difícil, plantões de 36 horas, pressão constante, responsabilidade sobre vidas humanas, mas eu adorava. Cada cirurgia bem-sucedida, cada paciente salvo, era uma prova de que Viviane estava errada. Eu não era ninguém, eu era alguém. Eu era uma médica. Eu salvava vidas. Fiz especialização em cirurgia geral, depois em cirurgia oncológica. Trabalhei em hospitais públicos, particulares, aprendi com os melhores. Fui crescendo, ganhando respeito, construindo uma carreira sólida. E em nenhum momento esqueci daquelas palavras de Viviane. Você nunca vai conseguir nada. Você vai acabar como faxineira. 15 anos se passaram desde aquele dia horrível na empresa Duarte em Associados. 15 anos nos quais eu me transformei completamente. Não era mais aquela garota assustada e humilhada. Era a doutora Carolina Santos, cirurgiã oncológica no Hospital Santa Cruz, um dos melhores da cidade. Tinha meu próprio apartamento, meu próprio carro, minha própria vida. Uma vida que eu tinha construído com minhas próprias mãos, apesar de todas as pedras que tinham jogado no meu caminho. E então, numa terça-feira comum, 15 anos depois daquela humilhação, o destino decidiu me dar um presente. Um presente envolvido em ironia e justiça poética. Eu estava terminando meu plantão naquela terça-feira, cansada, mas satisfeita. Tinha acabado de fazer uma cirurgia complexa, removendo um tumor do pâncreas de um paciente que tinha chances mínimas, mas que, graças ao trabalho da equipe, ia sobreviver. Estava tirando o jaleco cirúrgico quando meu celular tocou. Era a recepcionista do hospital. Doutora Carolina, tem uma paciente dando entrada agora. Oncologia, caso prioritário. A doutora Mendes pediu para você avaliar. Suspirei. Mais um caso. Mas era meu trabalho, minha vocação. Já estou indo. Coloquei meu jaleco de volta e fui até a recepção. Peguei a ficha da paciente. Viviane Duarte, 58 anos, casada, suspeita de câncer de mama com possível metástase. Meu coração pulou uma batida. Viviane Duarte. Não podia ser a mesma Viviane. Podia? Fui até a sala de espera e lá estava ela, 15 anos mais velha, o rosto marcado pela idade e pela preocupação, mas ainda tentando manter aquela aparência de superioridade. Ela estava sentada numa cadeira, folheando uma revista de moda, tentando parecer calma, mas claramente tensa. Não me reconheceu. Claro que não. Eu tinha mudado muito. Não era mais aquela garota magra de 23 anos. Era uma mulher de 38, confiante, bem-sucedida, completamente diferente. Aproximei-me dela, ainda sem dizer nada, apenas observando. Ela olhou para cima e me viu. Você é a médica? Perguntou, com aquele tom que eu conhecia tão bem, aquela mistura de superioridade e desdém que ela usava com qualquer pessoa que considerasse inferior. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Você parece muito jovem para ser médica. Tem certeza que é qualificada? Mesmo depois de 15 anos, ainda a mesma. Arrogante, preconceituosa, incapaz de tratar as pessoas com respeito básico. Respirei fundo, mantendo minha expressão profissional. Sou a doutora Carolina Santos, cirurgiã oncológica. Vou avaliar seu caso. Ela me olhou de cima a baixo, daquele jeito que costumava fazer, como se estivesse avaliando gado. Carolina. Esse nome é tão comum. Conheci uma garota chamada Carolina uma vez. Uma secretariazinha incompetente que trabalhava para meu marido. Você me lembra ela um pouco, sabe? Aquela cara de quem trabalha muito, mas nunca consegue nada na vida. Meu sangue gelou. Ela não me reconheceu, mas conseguiu ser cruel mesmo assim, mesmo sem saber quem eu era. Eu podia ter deixado passar. Podia simplesmente ter tratado dela profissionalmente e seguido em frente. Mas algo dentro de mim, algo que tinha ficado guardado por 15 anos, decidiu que era hora de falar. Senhora Viviane, eu disse, mantendo meu tom profissional, mas firme. Vou precisar que a senhora me acompanhe até o consultório para conversarmos sobre seu caso. Ela bufou, impaciente, mas se levantou e me seguiu. No caminho, ela não perdeu a oportunidade de fazer comentários. Esse hospital é muito cheio, não? Tantas pessoas comuns. Eu disse ao Henrique que devíamos ter ido para um hospital particular mais exclusivo, mas ele insistiu que aqui era melhor para o meu caso. Espero que ele esteja certo. Chegamos ao consultório e fechei a porta. Ela sentou-se,
ainda com aquela postura superior, esperando que eu começasse a examiná-la. Mas em vez disso, sentei-me na minha cadeira e apenas a olhei por um momento longo, silencioso, constrangedor para ela. Tem algum problema? Ela perguntou irritada. Vamos logo com isso, tenho lugares melhores para estar. Senhora Viviane, comecei, minha voz calma. Antes de começarmos, quero perguntar uma coisa. A senhora se lembra de uma empresa chamada Duarte em Associados? Ela franziu a testa confusa. Claro que me lembro. Era a empresa do meu marido, mas ele vendeu há alguns anos quando a empresa quase faliu. Por quê? E a senhora se lembra de uma funcionária chamada Carolina? A secretária que a senhora tanto desprezava? Seu rosto mudou. Primeiro confusão, depois um lampejo de reconhecimento, depois descrença. Você não pode ser aquela Carol? A secretariazinha? Ela me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Mas você era uma ninguém? Completei para ela. Minha voz ainda calma, mas com um fio de ferro embaixo. Uma garotinha sem futuro que nunca ia conseguir nada na vida? Que ia acabar como faxineira em algum lugar? Foi isso que a senhora disse, não foi? Ela empalideceu. Eu não me lembro de ter dito isso. Eu me lembro perfeitamente, palavra por palavra, porque a senhora fez questão de gritar bem alto para que todos no escritório ouvissem. Fez questão de me humilhar no meu último dia de trabalho, depois de me perseguir e humilhar durante anos por causa de um ciúmes doentio e infundado. Viviane tentou recuperar a compostura, mas eu podia ver que estava abalada. Olha, isso foi há muito tempo. Eram outras circunstâncias, outros tempos. Eu estava passando por um momento difícil e... A senhora estava passando por um momento difícil? Eu a interrompi, minha voz subindo um tom. Eu tinha 23 anos, trabalhava o dia inteiro e estudava medicina à noite, sustentava a mim mesma sem ajuda de ninguém. E a senhora, que nunca trabalhou um dia sequer na vida, que vivia às custas do marido, achou que tinha o direito de me humilhar, de me destruir profissionalmente, de me fazer parecer uma pessoa horrível, sendo que eu só estava tentando sobreviver? Ela estava sem palavras, olhando para mim com uma mistura de choque e medo. Continuei. A senhora me demitiu 3 meses antes de eu me formar em medicina. 3 meses. Eu quase desisti de tudo por causa da senhora. Quase joguei meus sonhos no lixo porque a senhora plantou aquela semente de dúvida na minha cabeça. Você nunca vai conseguir nada, a senhora disse. E sabe o que eu fiz com essas palavras? Fiz uma pausa dramática. Me levantei e apontei para meu jaleco, onde estava bordado. Doutora Carolina Santos, cirurgiã oncológica. Eu transformei essas palavras em combustível. Cada plantão de 36 horas, cada cirurgia difícil, cada vez que eu quis desistir, eu me lembrava das suas palavras e usava aquilo para seguir em frente, para provar que a senhora estava errada. Viviane estava agora visivelmente tremendo. Eu lamento. De verdade, eu estava errada. Eu sei disso agora. Mas isso foi há tanto tempo. Você realmente vai deixar o passado interferir no seu trabalho como médica? Aquela pergunta me trouxe de volta à realidade. Sim, eu tinha jurado o juramento de Hipócrates. Jurei tratar todos os pacientes com igual dedicação, independentemente de quem fossem. E eu levava esse juramento a sério. Mais a sério do que Viviane poderia imaginar. Sentei-me novamente, respirei fundo e retomei minha postura profissional. Não, senhora Viviane. Diferente da senhora, eu não deixo sentimentos pessoais interferirem no meu trabalho. Eu sou uma profissional, algo que a senhora nunca entendeu ou valorizou. Abri sua ficha médica e comecei a ler. Então, vamos ao que interessa. A senhora está aqui porque encontraram um nódulo na mama direita durante um exame de rotina. Os exames preliminares sugerem que pode ser maligno e há suspeita de que possa ter se espalhado para os linfonodos. Vou precisar fazer alguns exames adicionais e, dependendo dos resultados, a senhora provavelmente vai precisar de cirurgia. Viviane estava pálida. Cirurgia? Você vai me operar? Possivelmente. Sou uma das melhores cirurgiãs oncológicas deste hospital. E diferente do que a senhora possa pensar, eu levo meu trabalho muito a sério. Vou tratá-la com o mesmo cuidado e dedicação que trato todos os meus pacientes. Porque, ao contrário da senhora, eu não sou uma pessoa mesquinha que deixa questões pessoais interferirem na vida profissional. Ela começou a chorar. Não era um choro manipulador como os que eu tinha visto no passado. Era um choro genuíno, de medo, de arrependimento, de percepção da ironia cruel da situação. Por favor, me ajude. Eu sei que fui horrível com você. Eu sei que não mereço sua ajuda. Mas, por favor, olhei para ela, aquela mulher que tinha sido a fonte de tanta dor na minha vida, agora reduzida a uma paciente assustada. E senti,
Nada. Nem satisfação pela reviravolta, nem raiva pelo passado, nem pena pela situação dela. Apenas o profissionalismo frio de uma médica avaliando um caso. Senhora Viviane, como eu disse, vou tratá-la profissionalmente. Vou fazer meu trabalho da melhor forma possível. Não por você, mas por mim, pela médica que eu me tornei, pelos valores que eu defendo. Agora, vou pedir alguns exames adicionais. Vamos agendar uma nova consulta na semana que vem para discutir os resultados e o plano de tratamento. Ela apenas assentiu, ainda chorando baixinho. Antes de sair do consultório, ela parou na porta e se virou para mim. Carol, Dora Carolina, eu realmente lamento por tudo. Você estava certa. Você conseguiu tudo. E eu não consegui nada. Meu casamento acabou há anos. Meus amigos me abandonaram quando o dinheiro acabou. E agora estou sozinha, doente e assustada. E a única pessoa que pode me ajudar é a pessoa que eu mais machuquei na vida. Não respondi. Apenas acenei com a cabeça e a dispensei. Quando ela saiu, sentei-me na minha cadeira e deixei tudo o que tinha acontecido nos últimos minutos me atingir. 15 anos. 15 anos para esse momento chegar. Poderia ter sido cruel com ela. Poderia ter recusado o caso, enviado para outro médico. Poderia ter usado aquela posição de poder para humilhá-la do jeito que ela me humilhou. Mas não fiz nada disso, porque eu não era como ela. Nunca fui e nunca seria. Tratei Viviane nas semanas seguintes com total profissionalismo. Os exames confirmaram câncer de mama em estágio inicial, com pequena metástase nos linfonodos. Realizei a cirurgia pessoalmente, uma mastectomia parcial com remoção dos linfonodos afetados. Foi um procedimento complexo, mas bem-sucedido. Durante todo o tratamento, ela foi humilde, agradecida, completamente diferente da mulher arrogante que eu conheci. Soube, por conversas durante as consultas, que sua vida tinha realmente desmoronado. O Dr. Henrique tinha se divorciado dela alguns anos depois da minha demissão, cansado dos gastos excessivos e das mentiras. A empresa tinha falido e ele tinha vendido o que sobrou. As amigas ricas tinham sumido quando o dinheiro acabou. O amante pelo qual ela trocara o marido a tinha deixado quando descobriu que ela não tinha mais acesso à fortuna. Ela estava morando num apartamento pequeno, vivendo de uma pensão modesta do ex-marido, completamente isolada do mundo que ela tanto valorizava. E agora, doente, assustada, tendo que confiar sua vida nas mãos da pessoa que mais tinha machucado. A ironia era tão poética que quase parecia roteiro de filme. Mas a vida real é assim às vezes. Ela te dá reviravoltas que nenhum roteirista ousaria escrever, por medo de soar inverossímil. A cirurgia de Viviane foi um sucesso. Removi completamente o tumor e os linfonodos afetados, e as chances de recuperação completa eram altas, desde que ela seguisse o protocolo de quimioterapia que recomendei. Durante o período de recuperação, tivemos várias conversas que, surpreendentemente, foram além da relação médico-paciente. Numa dessas conversas, ela finalmente teve a coragem de perguntar o que claramente a atormentava. Como você conseguiu? Depois de tudo que eu fiz, depois de eu ter destruído sua carreira, te deixado sem dinheiro há 3 meses de se formar, como você conseguiu se tornar isso tudo? Ela gesticulou vagamente, abrangendo o consultório, meu jaleco, tudo que eu representava. Sentei-me e pensei cuidadosamente antes de responder. Sabe, Viviane, durante muito tempo eu odiei você. Guardei aquele ódio como se fosse uma pedra preciosa. Tirava para olhar sempre que precisava de motivação. Mas com o tempo, percebi que você me deu um presente, mesmo que sem querer. Ela me olhou, confusa. Um presente? Você me deu clareza. Você me mostrou exatamente quem eu não queria ser. Cada vez que eu estava exausta demais para continuar, cada vez que pensava em desistir, eu me lembrava de você dizendo que eu nunca conseguiria nada. E aquilo acendia um fogo dentro de mim. Não era mais sobre provar para você, entendes? Era sobre provar para mim mesma. E no processo, eu me tornei uma pessoa melhor do que jamais poderia ter sido se tudo tivesse sido fácil. Ela baixou os olhos. Eu era uma pessoa horrível, não era? Era. Mas a pergunta mais importante é: ainda é? Viviane pensou por um longo momento. Não. Ou pelo menos estou tentando não ser. Perder tudo me ensinou muita coisa. Aprendi que dinheiro vai e vem. Status é temporário, mas a forma como tratamos as pessoas, isso fica, isso marca. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trilha de pessoas que machuquei, humilhei,
Tratei como se fossem inferiores, e todas elas, de alguma forma, estavam apenas tentando viver suas vidas. Como você, foi o pedido de desculpas mais genuíno que ela poderia ter dado. Não mudava o passado, mas pelo menos mostrava que ela tinha crescido, que tinha aprendido. Vou te contar uma coisa, Viviane. Depois que você me demitiu, depois que consegui finalmente me formar, eu planejei 1000 formas de me vingar. Imaginei cruzar com você em algum lugar e te mostrar como eu tinha vencido enquanto você tinha perdido. Imaginei cenários elaborados onde eu estaria no topo e você embaixo. Mas quando esse momento finalmente chegou, quando você entrou naquele hospital como minha paciente, sabe o que eu senti? O quê? Nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem satisfação, nem vontade de vingança. Apenas a responsabilidade de ser uma boa médica. E foi nesse momento que percebi que eu tinha realmente vencido. Não porque me tornei médica, não porque ganhei mais dinheiro ou status do que você, mas porque me tornei uma pessoa que não precisa diminuir os outros para se sentir grande. Viviane chorou novamente, mas dessa vez eram lágrimas de compreensão. Obrigada. Obrigada por não ter se tornado como eu. Obrigada por ser melhor. Nos meses seguintes, Viviane completou seu tratamento. A quimioterapia foi difícil, mas ela aguentou firme. E em cada consulta, eu via uma mulher diferente emergindo. Mais humilde, mais grata, mais humana. Não ficamos amigas. Havia dano demais no passado para isso. Mas desenvolvemos um respeito mútuo. Quando ela recebeu alta definitiva, livre do câncer, ela me abraçou. Você salvou minha vida. Literalmente. E fez isso mesmo depois de tudo que te fiz. Isso é... Eu nem tenho palavras. Não fiz por você, Viviane. Fiz porque é quem eu sou. É a médica que eu escolhi ser. Ela assentiu, compreendendo. Eu sei. E é exatamente por isso que você venceu. Não apenas a batalha contra mim, contra as circunstâncias, contra todas as dificuldades. Você venceu a batalha contra se tornar amarga, rancorosa, mesquinha. Você poderia ter me tratado mal, poderia ter me humilhado como eu te humilhei, mas não fez isso, porque você é melhor, sempre foi. Depois que Viviane saiu do hospital pela última vez como minha paciente, sentei-me no meu consultório e refleti sobre tudo. 15 anos. 15 anos desde aquele dia horrível na Duarte em Associados. 15 anos de luta, de estudo, de sacrifício, de crescimento. Olhei ao redor do meu consultório, os diplomas na parede, os certificados de especialização, as fotos com colegas e pacientes. Cada peça representava uma batalha vencida, um obstáculo superado, e nenhuma vitória foi fácil. Houve noites em que chorei de exaustão. Houve momentos em que quis desistir. Houve cirurgias que não consegui salvar o paciente, diagnósticos que tive que dar, sabendo que significavam sentença de morte. Mas houve também as vitórias, os pacientes salvos, as famílias agradecidas, as vidas transformadas e a sensação, no final de cada dia difícil, de que eu estava fazendo diferença, de que eu tinha propósito, de que eu era, de fato, alguém. Viviane tinha dito que eu nunca conseguiria nada, que eu acabaria como faxineira. Não que haja nada de errado em ser faxineira. É um trabalho digno e honesto, mas a intenção dela era me diminuir, me fazer sentir inferior, sem futuro, sem possibilidades. E hoje, eu era uma cirurgiã respeitada, salvando vidas, incluindo a vida dela. Se isso não era justiça poética, eu não sabia o que era. Uns meses depois daquele encontro final com Viviane, recebi uma carta dela, uma carta manuscrita, coisa rara nos dias de hoje. Ela escreveu: Cara doutora, Carolina, sei que provavelmente você vai jogar essa carta fora sem ler, e eu entenderia perfeitamente se fizesse isso, mas preciso escrever, nem que seja apenas para mim mesma. Você me salvou, não apenas do câncer, mas de mim mesma. Ver você ali, aquela garota que eu tanto desprezei, transformada numa mulher brilhante e bem-sucedida, foi como receber um tapa na cara da realidade. Passei os últimos 15 anos culpando todo mundo pelos meus problemas. Meu ex-marido, meus ex-amigos, a economia, a sorte. Mas você me mostrou que não era nada disso. Eu era o problema. Minhas escolhas, minhas atitudes, meu caráter. Estou tentando ser melhor agora. Não é fácil mudar depois de tantos anos sendo quem eu era, mas estou tentando. Comecei a fazer trabalho voluntário numa casa de apoio a mulheres com câncer. Mulheres que, como eu, estão assustadas e precisam de apoio. E sabe o que descobri? Que ajudar os outros, genuinamente, sem esperar nada em troca, é muito mais gratificante do que qualquer bolsa de grife ou viagem cara que eu já tive. Não estou pedindo seu perdão. Não acho que mereço.
mas quero que você saiba que você mudou minha vida. E espero que, de alguma forma, isso conte para alguma coisa. Com gratidão eterna, Viviane. Li a carta várias vezes, e pela primeira vez em 15 anos, quando pensei nela, não senti absolutamente nada negativo, apenas uma espécie de paz. O ciclo tinha se fechado, a história tinha chegado ao seu final natural. Guardei a carta numa gaveta e voltei ao trabalho. Tinha uma cirurgia marcada para dali a 1 hora. Uma paciente jovem, 24 anos, com um tumor no ovário. Ela estava apavorada quando conversamos pela primeira vez, achando que sua vida tinha acabado antes mesmo de começar. Doutora Carolina, ela tinha me perguntado, como a senhora faz? Como a senhora lida com tanta dor, tanta doença, tanta tristeza todos os dias? Eu tinha sorrido e respondido, porque eu sei que cada pessoa que eu ajudo é uma vitória contra tudo que tentou me derrubar. Cada vida que eu salvo é uma prova de que eu estava certa em não desistir dos meus sonhos. E cada paciente que sai daqui curado é uma demonstração de que nós somos maiores do que nossas circunstâncias. A jovem tinha olhado para mim com admiração. A senhora tem uma história incrível, não tem? Tenho. Respondi. E você também vai ter, porque isso aqui, essa doença, esse momento difícil, é só um capítulo, não é o livro inteiro. Você vai superar isso e daqui a anos você vai olhar para trás e ver como ficou mais forte, mais resiliente, mais incrível. E era isso que eu acreditava, firmemente, porque tinha vivido isso na pele. Hoje, quando olho para trás, para aquela garota de 23 anos, chorando com uma caixa de papelão nas mãos, saindo daquele escritório humilhada e derrotada, eu queria poder voltar no tempo e dizer para ela, calma, respira, isso aqui vai doer muito, mas vai passar. E você vai sair disso mais forte do que jamais imaginou ser possível. Viviane estava errada. Você vai conseguir tudo, mas não posso voltar no tempo. O que posso fazer é estar aqui, agora, usando tudo o que aprendi, tudo o que conquistei, para ajudar outras pessoas, para ser o tipo de profissional que eu gostaria de ter encontrado quando estava no meu momento mais difícil. E quanto a Viviane, ela segue sua vida, tentando ser melhor. Não temos mais contato além daquela carta. Não precisamos. A história entre nós já foi contada, já teve seu clímax, sua reviravolta, seu desfecho. Mas às vezes, quando estou no hospital, andando pelos corredores com meu jaleco branco, meu estetoscópio no pescoço, meu crachá dizendo Doutora Carolina Santos, cirurgiã oncológica, eu me lembro daquelas palavras que ela gritou 15 anos atrás. Você vai acabar como faxineira. E sorriu. Sorriu porque ela estava tão, mas tão errada. E sorriu porque, no final das contas, a melhor vingança não foi humilhá-la de volta, não foi esfregar meu sucesso na cara dela, não foi nada disso. A melhor vingança foi simplesmente me tornar a pessoa que eu sempre quis ser. Foi viver minha vida com dignidade, profissionalismo e compaixão. Foi salvar vidas, incluindo a dela. Foi provar, principalmente para mim mesma, que eu era muito mais do que qualquer pessoa poderia tentar me diminuir. E no final, quando ela entrou naquele hospital, 15 anos depois, e me viu de jaleco e fez aquela pergunta cheia de preconceito, ainda trabalha como faxineira? Eu pude responder com a verdade mais doce que já pronunciei. Na verdade, sou a médica que vai operar você hoje. Essa única frase carregava 15 anos de luta, sacrifício, lágrimas, vitórias e crescimento. Era a prova viva de que não importa quantas pessoas tentem te derrubar, te humilhar, te convencer de que você não vai conseguir. Se você tiver determinação, foco e resiliência, você consegue, você vence, você se torna maior do que qualquer obstáculo. Hoje, sou feliz, realmente feliz. Não porque me vinguei de Viviane, mas porque construí uma vida que tem significado. Acordo todos os dias sabendo que vou fazer diferença na vida de alguém. Vou para o hospital e vejo gratidão nos olhos dos pacientes e suas famílias. Volto para casa cansada, mas satisfeita. Tenho apartamento próprio, carro próprio, estabilidade financeira. Mas mais importante que tudo isso, tenho paz. Paz de consciência, paz de espírito, paz de saber que me mantive fiel aos meus valores, mesmo quando teria sido fácil me tornar amarga e vingativa. A garota que Viviane humilhou não existe mais. Ela se transformou em algo muito maior, muito mais forte. Ela se tornou uma mulher que sabe o seu valor, que conhece sua força, que não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. E se eu pudesse deixar uma mensagem para qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil, sendo humilhada, sendo diminuída,
sendo tratada como se não valesse nada, seria esta: eles estão errados sobre você, completamente errados. Não importa quem eles sejam, chefes, colegas, pessoas invejosas ou inseguras. Eles estão errados. Você vale mais. Você pode mais. Você é mais. Use a dor como combustível. Use a humilhação como motivação. Use as palavras cruéis como lembretes do que você vai provar que está errado. E então trabalhe. Trabalhe duro, com foco, com determinação. Estude, cresça, evolua. Torne-se a melhor versão de si mesmo. E um dia, quando menos esperar, a vida vai te dar aquele momento de justiça poética, aquele momento onde tudo se encaixa, onde tudo faz sentido, onde você pode olhar para trás e ver que valeu a pena cada lágrima, cada sacrifício, cada noite sem dormir. E nesse momento, você vai entender que a vitória não está em humilhar quem te humilhou, está em se tornar alguém tão incrível, tão completo, tão realizado, que aquelas pessoas do passado simplesmente não importam mais. Porque no final, a melhor vingança é viver bem, é ser feliz, é ser alguém de valor, é olhar no espelho e gostar de quem você vê. E eu posso dizer com toda certeza que olho no espelho hoje e vejo uma vencedora. Não porque derrotei Viviane, mas porque venci minhas próprias limitações, meus próprios medos, minhas próprias dúvidas. Sou a doutora Carolina Santos, cirurgiã oncológica, salvadora de vidas e, acima de tudo, uma mulher que provou que nenhuma humilhação é forte o suficiente para derrotar uma pessoa com determinação verdadeira. Então, se você está lendo isso e está passando por algo parecido, segura firme, respira fundo. E lembra, você é muito mais forte do que imagina, e seu dia de justiça vai chegar. Talvez não da forma que você espera, talvez não no tempo que você gostaria, mas vai chegar. E quando chegar, você vai estar pronta. Porque você não é definida pelas pessoas que te humilharam, você é definida pela força que teve para continuar apesar delas. Essa história te tocou? Te inspirou? Então se inscreve aqui embaixo, porque eu conto histórias reais de pessoas que superaram obstáculos incríveis e provaram que é possível dar a volta por cima. Deixa um like se você acredita que nenhuma humilhação define quem você realmente é. E comenta aqui, qual foi a maior lição que você aprendeu com uma situação difícil na sua vida? Quero saber sua história. Juntos, provamos que somos mais fortes do que qualquer adversidade. Até a próxima história de superação.